Quem vive boa fase é o Flamengo, perseguindo o líder Palmeiras a 9 pontos neste momento, mas embalado, né? Desde a chegada do Dorival Júnior, o rubro-negro viu seu ataque subir de produção, em especial o Pedro, que não para de fazer gols. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. Antes fora do tom, o Flamengo agora com Dorival Júnior tem jogado por música, principalmente no ataque. Pedro, Gabigol e Arrascaeta é pura sintonia, sincronia. Ensaios que já tinham desafinado sob a batuta de outros maestros. Os 2 gols contra o Avaí levaram Pedro aos 17 em 2022. Gabigol segue com 20. Arrascaeta tem 10. São 47 dos 88 do Flamengo na temporada, apenas com um trio. A sensibilidade de Dorival indica que Everton Cebolinha, por enquanto, entra aos poucos na sinfonia do ataque rubro-negro. Com as notas tão bem executadas em campo, não há motivo para mudança imediata, mas aos poucos o técnico insere o novo reforço. Na ressacada neste domingo, ousou. Pôs Cebolinha junto dos 3 tenores da frente para infernizar a defesa catarinense. Deu certo. Virada, 3ª vitória consecutiva e um Flamengo que permite sonhos ao elenco. Eu fico feliz com essa recuperação do Pedro, com essa ambição comedida que ele tenha de servir a nossa seleção, de ter um espaço na nossa seleção. Eu acho que Gabriel é assim também, tem que pensar dessa forma, Ribeiro tem que pensar dessa forma, Arrascaeta em relação à sua seleção. Mas, de um modo geral, eu acho que os jogadores que aqui estão têm que terem essa ambição, esse querer de estarem buscando uma possibilidade de virem a ser convocados futuramente. Pela frente, o Flamengo tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e Corinthians na Libertadores. Rivais suficientes para colocar à prova o encaixe do ataque deste Flamengo remodelado. Mas Dorival tem opções para subir ou abaixar o tom rubro-negro. Compor novas ideias com Cebolinha ao lado dos tenores Gabigol, Pedro e Arrascaeta. E assim manter o Flamengo em harmonia com a boa fase. Pedro é o nosso assunto aqui, cada vez mais protagonista. Observe só, nos 67 jogos em que ele saiu jogando como titular, nos primeiros 34, ele foi substituído em 25, quer dizer, 74% dos jogos. Nos últimos 33 jogos, ele foi substituído só em 13, ou seja, em 40% dos jogos. Participação em gols eram 27, aumentou para 29. Gols, caiu um pouquinho, né? Foram 24 gols, agora caiu para 19. Mas olha o número de assistências. Eram 3 assistências na primeira parte, na segunda subiu para 10. Ou seja, é um Pedro que está marcando gol, especialmente agora, né? De 2 em 2 ele está indo, né? Mas também está ajudando, até com a parceria com o Gabigol, né? O Gabigol tem sido mais garçom que ele até, mas ele também participa das jogadas. É isso? O Pedro está com uma participação que não dá para tirar ele do time nesse momento? De jeito nenhum, né? E eu sou suspeito para falar, né? Primeiro eu nunca critiquei, mas eu sempre defendi a aposta na dupla Gabigol e Pedro. Outros treinadores, o Rogério Ceni, quando treinava o Flamengo, por exemplo, tinha uma certa resistência, não foi o único, né? Outros entendiam que eles ocupavam a mesma faixa de campo, ou que o Gabigol deslocado, saindo um pouco mais, ia perder o número de gols, né, que ele tinha, que era avassalador, e ia causar um problema tático e tal. Já com o Paulo Souza, em alguns momentos, o Gabigol saiu, passou a ser mais garçom, né, ou aberto, ou mais centralizado, mas construindo jogadas, né, participando da criação. E aí, o Dorival, de forma muito inteligente e eficaz, fixou o Pedro e desandou a fazer gols, o time começou a crescer. O Gabigol parece muito à vontade, né, nessa função, né, que ele está ocupando agora, muitas vezes servindo o Pedro. Apesar de marcar menos gols. Exatamente. Ideal para ele seria marcar uns golzinhos de vez em quando também. Esse gol você vê, por exemplo, o penúltimo passe genial é do Gabigol, né? A construção, ele acha o Arrascaeta, depois o Arrascaeta
tenta finalizar e faz a assistência e o passe para o gol do Pedro. Então, nesse momento, para mim, por meritocracia, não tem como tirar o Pedro. Ah, mas chegou o Cebolinha, vamos mexer no meio para botar o Vidal e não sei o que e tal. Não tem jeito, não dá para tirar o Pedro, senão é sacanagem com o que ele está jogando. O Pedro hoje voltou a se colocar como candidato para a Copa do Mundo. Lembrando que vão ter 26 jogadores em cada seleção. Então, o Tite tem mais 3 vaguinhas ali que ele pode levar. Pelas características diferenciadas que ele tem em relação aos outros jogadores de ataque da seleção, ele é uma possibilidade. O Flamengo crescendo, voando, né? O Pedro cansando de fazer gol, olha, ele pode aparecer na Copa sim. Para arrematar, tem aí esse duelo rubro-negro muito interessante. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Vidal e Cebolinha foram importantes na vitória contra o Avaí, entraram e mudaram um pouco, conseguiram a virada. Esses dois devem sair jogando, na sua opinião? Você sabe que o Vidal literalmente se escalou, né? Ele já, não, espero começar na titular já, a próxima partida e tal. Ele, com aquela personalidade que a gente conhece, né? Chegou chegando, né? Foi bem nos minutos em que ele atuou contra o Avaí. Então eu acho que a tendência natural vai ser essa. E o Cebolinha, olha, também entrou bem. Esse vai ser digamos assim, aquela tal da dor de cabeça gostosa pro Dorival, né? Talvez, é engraçado, né? Como o time está azeitado, ele use como arma secreta, que todo mundo sabe, o Cebolinha no segundo tempo. Mas eu acho que vai ser inevitável que os dois vão virar titulares nessa equipe. E aí depois a gente pensa. Eu já dei meu time maluco aqui do Flamengo com os dois, né? Eu botei 3 zagueiros, tirei os laterais, né? Para botar todo mundo ali na frente. Agora, Dorival, boa sorte aí. Muita gente te inveja com tanto jogador bom para você colocar em campo.